noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui estudando o Evangelho, estudando esse livro riquíssimo de ensinamentos que representam para nós roteiros de vida, né? Apontamentos por onde a gente deve pautar as nossas vidas, porque como cristãos nós precisamos dessas referências que nos ajudem, de certa forma, a entender os nossos desafios nesse mundo com tamanhas adversidades como a gente se depara pela frente todos os dias. A lição que a gente veio desenvolver hoje é a lição capítulo 18, uma lição, como já anunciada pela nossa companheira aqui, atitudes essenciais. Emmanuel, como vocês já sabem nos seus livros, ele vai pegando trechos do Novo Testamento e ele vai comentando. Ele vai pegando pequenas passagens do Evangelho de Jesus, vai comentando à luz da doutrina espírita, à luz do entendimento espírita. E esse é um trabalho muito importante, por quê? Porque quando a gente se debruça sobre os textos bíblicos, se nós não tivermos nenhuma referência, determinadas passagens, pelo menos para mim, parecem muito enigmáticas, parecem muito difíceis da gente poder decodificar, da gente poder traduzir. Porque uma coisa é a nossa interpretação, outra coisa é a interpretação analisada por espíritos que já têm determinada bagagem de conhecimento e consegue ir para além da interpretação empírica individual de cada um de nós, mas ir também para uma interpretação que se assenta no conhecimento, que muitas vezes está muito além daquele que a gente possui. Porque a gente sabe que o conhecimento, por exemplo, do Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, precisa ser respaldado num conhecimento histórico também da época, porque o contexto em que cada palavra que Jesus proferiu foi dita, ele tem muita representação no próprio significado do que ele quis dizer. Então, se você destaca do contexto em que Jesus estava inserido, da situação em que ele se encontrava no momento em que ele falou determinado ensinamento, você descaracteriza a essência dele. Então, Emmanuel, ele facilita o nosso entendimento justamente porque ele faz esse trabalho minucioso de análise profunda, considerando todos esses aspectos necessários para a interpretação mais exata do Evangelho. E a atitude essencial, que é o título do nosso estudo da noite, ele se inspira no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 27, em que Jesus fala da representação simbólica da cruz para o cristão, para aquele que realmente deseja seguir o caminho do cristianismo e aplicar os seus ensinamentos no âmbito da vida pessoal. Então, nesse sentido, a simbologia da cruz, ela tem para nós alguns aspectos bastante interessantes a ser considerados. Porque ela traz para nós a verdadeira essência do cristianismo. E como o tema é atitudes essenciais, nós vamos perceber na noite de hoje, eu vou tentar demonstrar isso da maneira mais clara possível, qual é o caminho que a gente deve trilhar, ou que pelo menos nós devemos buscar trilhar, para que a gente possa aproximar as nossas atitudes daquilo que representa o essencial para o cristão, distanciando das questões supérfluas, distanciando as nossas ações das questões secundárias, das futilidades que muitas vezes ocupam bastante do nosso tempo. Então, quando a gente vai falar de atitudes essenciais, a gente está falando de aproximar as nossas ações daquilo que busca o que é essencial. Aí eu fiquei pensando, um pouco antes de aqui vir falar, se a gente for pensar em viver somente aquilo que for o essencial para o nosso crescimento, intelecto, moral,
o quanto que para muitos de nós esse tipo de vida vai parecer sem graça. Porque imagina, vou dar só um exemplo, imaginemos nós, se a partir da próxima, se dentro de uma semana, a gente buscasse falar, verbalizar, somente aquilo que fosse essencial. Somente aquilo que fosse útil, que tivesse alguma finalidade útil. Por uma semana. Imagina se a gente fosse abandonar toda a conversa fiada, se a gente fosse abandonar toda a lorota, colocar de lado, toda aquela conversa inútil que a gente perde horas em grupos de bate-papo, jogando conversa a esmo, jogando conversa fora. Imagina se a gente fosse abrir mão por uma semana só falando o essencial. Só falando aquilo que é estritamente útil. Certamente o nosso tempo ia ser de muito silêncio e pouca fala. Ia ser de mais silêncio, de mais tempo com a boca fechada do que falando. Vocês podem ter certeza. Por quê? Quando a gente busca falar, e aqui eu só estou no campo do verbo, eu nem passei para o campo da ação, só no campo da palavra. Quando a gente busca falar somente o que é essencial, os assuntos diminuem. Os assuntos diminuem drasticamente. Então vamos supor, eu não sei se esses dados são reais, mas eu vou chutar aqui. Vamos supor que do momento em que você acorda ao momento em que você vai dormir, você pronuncia mais ou menos 2.000 palavras. Não sei, estou chutando, tá, gente? Não é um número científico, é um chute que eu estou fazendo aqui. Você pronuncia 2.000 palavras. Se você fosse se ater somente ao essencial, vocês acham que de 2.000 cairia para quantas palavras? Para quantas? Umas 100 no máximo, né? Umas 100 no máximo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais elevado é o espírito, mais atrelado àquilo que é essencial, ele também está. Então, um espírito superior, um espírito que se encontra numa categoria evolutiva diferente da nossa condição, certamente ele não joga tanta palavra fora como a gente joga na condição espiritual que a gente se encontra. Por quê? Porque palavra é algo que está estritamente atrelado à questão dos pensamentos. Jesus ele já dizia numa das passagens do Evangelho que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, as nossas palavras, elas são carregadas de valores e de aquisições que nós trazemos intimamente. Então, por que a gente fala tanta besteira? É porque tem muita besteira dentro. É porque tem muita besteira dentro. Então, conforme o Espírito ele vai se purificando, conforme o Espírito ele vai evoluindo, é claro que aquilo que ele vai exteriorizando, através não somente das palavras, mas também das ações, vai se tornando mais depurado, vai se tornando mais essencial. Então, quando a gente fala de atitudes essenciais, nós estamos falando desse grande desafio de nos afastar a cada dia de questões secundárias da vida material, que muitas vezes nos distrai do compromisso que nós temos que desenvolver para a nossa superação, para a nossa elevação. Então, essa mensagem está falando das questões essenciais que nos distanciam dessas questões secundárias que muitas vezes ocupam muito do nosso tempo. Porque a nossa existência material, ela já é muito ocupada por uma série de fatores que, de certa forma, fazem com que o nosso tempo de existência na Terra seja muito comprometido. Seja muito comprometido. E vocês querem ver um exemplo? Eu fiz uma palestra aqui no Jesus de Nazaré, tem mais ou menos 1 ano, em que eu estava falando sobre o sono e os sonhos. E para fazer essa palestra, eu levantei alguns dados, eu fui pesquisar alguns dados que trazem cientificamente, eu não vou me lembrar todos de cabeça,
mas eu vou apontar para vocês a grosso modo aqui, para a gente poder ter uma referência. Eu levantei alguns dados que é o seguinte: o quanto determinadas questões do cotidiano, que são básicas, ocupam o nosso tempo. Então, eu fui fazer um levantamento que diz o seguinte: para uma expectativa de vida de 80 anos de idade, por exemplo, você passa quase que a metade dormindo. Quase que a metade. Passa 35 anos dormindo. 35 anos. Então você viveu, você reencarnou aqui, né, e você tem uma expectativa de vida de 80 anos de idade, e você dormiu 35 anos, se você for somatizar. Ou seja, de 80 anos de idade já caiu para 45. Aí eles fazem a contabilidade de quanto tempo você passa tomando banho, por exemplo. E aí diminui, parece que mais 2 anos na sua vida. Diminui mais 2 anos. Aí eles fazem uma contabilidade de quanto tempo você passa em filas, em elevadores, em sinais de trânsito e coisas parecidas. Diminui mais 6, 7 anos. Só com esse tempo. E aí eles fazem uma contabilidade de quanto tempo você passa na frente da televisão. Porque na época nem celular, não foi feito na época do celular, né? E aí diminui, parece que mais uns 10 anos. Aí eles vão fazer uma contabilidade de quanto tempo você passa em reunião e tudo mais. Eu sei que no frigir dos ovos, eu sei que no final das contas, a gente viveu muito pouco. A gente está totalmente ocupado por questões básicas, indispensáveis, muitas delas indispensáveis. Você não pode deixar de tomar banho, você não pode deixar de escovar os dentes, você não pode deixar de dormir. Então são questões básicas, mas que nos ocupam muito tempo da existência e um tempo que é precioso. Porque quando o espírito chega no mundo espiritual, depois do seu desencarne, um dos grandes motivos que faz com que ele sinta culpa, sentimento de culpa, é o tempo que ele perdeu. É o tempo em que ele passou aqui na Terra e ele considera como sendo um tempo perdido. Isso massacra o espírito interiormente. Massacra o espírito interiormente. Por quê? Porque a consciência no mundo espiritual, ela se dilata, e o espírito, ele ressignifica o valor que ele atribui ao tempo. Então é por isso que o tempo perdido para o espírito no mundo espiritual representa uma angústia muito intensa, muito intensa. Eu estou levantando esses dados aqui para que a gente possa reconhecer a importância de buscarmos as questões essenciais que o cristianismo nos coloca, a fim de que a nossa vida ela seja proveitosa e não improdutiva, como na maioria das vezes é. Lamentavelmente, a maioria das vezes é. Por quê? Porque o pouco tempo que a gente tem para além do sono, para além do banho, para além da televisão, e para além de outras coisas mais, a gente gasta com futilidade. A gente gasta com futilidade, com fatores secundários. Trabalho voluntário 1 vez por semana, por 2 horas, é uma coisa que eu nem penso. Uma leitura de um livro edificante, então, minha Nossa Senhora, eu prefiro tomar 80 chibatadas. Né? Então, quer dizer, essas questões, elas devem começar a ser questões de maior representatividade e seriedade para aquele que encara o cristianismo a sério, que leva o cristianismo a sério. Então, esse discurso, esse estudo que a gente está promovendo aqui na noite de hoje, é um estudo que ele não tem um objetivo de agradar. Ele não tem um objetivo de aliviar. Ele tem um objetivo, pelo contrário, de incomodar. Porque vocês podem desconfiar. Se o discurso religioso, seja ele dentro de um centro espírita ou em qualquer outra denominação religiosa, não te incomodar, tem uma coisa errada. Por quê? Porque o cristianismo ele é renovação,
O cristianismo, ele é esforço constante. A representação simbólica da cruz, como a gente citou inicialmente aqui, no estudo da noite, é uma representação simbólica de sacrifício, de incômodo, de luta. Então, se esse sentimento de incômodo, ele não faz parte da nossa realidade, eu acho que comigo está tudo bem moralmente. Eu acho que comigo está tudo bem intelectualmente. Eu estou tranquilo aqui. Quer dizer, eu desconfio muito dessa tranquilidade. Será que não é uma tranquilidade de alguém que se acomodou em cima das imperfeições que possui? Será que não é uma tranquilidade de alguém que se acomodou em cima da insuficiência intelectual que tem? Então, quer dizer, um estado de inquietação, um estado de incômodo constante, sem culpa, tá, gente? Mas deve ser um estado constante na vida do cristão, daquele que procura viver os ensinamentos de Cristo, né? Que é esse esforço constante de se renovar a cada dia e se sentir incomodado consigo mesmo pelas ações que porventura cometeu durante o dia e que violou as determinações da sua própria consciência. Porque uma das coisas que representa um grande perigo para nós nesse sentido é buscar justificar ações de forma que a gente possa manter o nosso conforto e o nosso menor esforço no passar dos nossos dias. E aí eu cometo um deslize, né? E aí eu faço uma coisa que desagrada a minha consciência, e aí eu falo uma coisa num momento explosivo que eu estava, em vez de eu me arrepender, através de uma reflexão que é absolutamente necessária, eu faço um movimento que é um pouco diferente do arrependimento e do reconhecimento de que errou. Eu tento achar argumentos interiores para justificar o que fiz. Então, isso é um grande perigo. Então, às vezes, a gente desliza, a gente pisa na casca da banana e escorrega mesmo, né, porque nós ainda somos muito imperfeitos, mas nós devemos buscar fugir das justificativas que muitas vezes nos impedem de nos renovar, nos impedem de nos transformar interiormente. Então, o reconhecimento do erro, ele é de fundamental importância para que esse incômodo indispensável a todo aquele que busca se renovar seja uma constante em nossas vidas. Então, a partir do momento em que a gente considera essas palavras que Emmanuel nos traz aqui, nós passamos a buscar aquilo que é mais essencial na vida e nós encaramos com mais seriedade os deveres que a vida nos impõe e aqueles deveres que a gente busca por obrigação consciencial. Porque na vida existem dois tipos de deveres que a gente precisa cumprir. O primeiro dever é um dever que é te imposto, né? Que a própria vida material te impõe. Ou seja, você precisa trabalhar, por exemplo. Então é um dever imposto. A vida material te impõe. Se você não quiser trabalhar, não trabalhe, mas aí você vai ter as consequências decorrentes desse recuo aí. Então existem esses deveres que são próprios da vida material. Você tem deveres que a vida material te impõe como uma espécie de obrigação. E você tem outros deveres que você elege para si mesmo, que vão para além dos deveres que a vida material te impõe, que são os deveres morais. São os deveres morais. Nesses dois casos, nós corremos risco de nos desviarmos, principalmente dos deveres morais. Porque os deveres materiais, se a gente se desvia, a gente sofre na pele de uma maneira mais imediata as consequências. Nós sofremos na pele. Eu já dei um exemplo aqui. Se você para de trabalhar, no outro mês o boleto vence. Chega às contas, você está perdido. Ou seja, é muito mais imediato do que o desvio de um dever moral, não é? Porque o desvio de um dever moral, o que acontece? Você vai colher as consequências dele
Nem sempre imediatamente. Você vai colher as consequências de um dever moral daqui a 100 anos, por exemplo. Mas vai colher, porque todo o plantio obedece necessariamente a uma colheita posterior. Então, independente do dever, seja ele material ou moral, a colheita vem. A colheita como uma obrigação, a colheita obrigatória. Então, o que acontece? Nós costumamos a nos apegar ferrenhamente aos deveres materiais, que, diga-se de passagem, são deveres que também nos enobrecem, quando a gente sabe desenvolvê-los com ética, com valores íntimos e tudo mais. São deveres que podem nos servir como alavanca também para o crescimento espiritual, né? Existem os deveres morais, que esses sim são mais fáceis de nós nos estarmos desviando, né? Por quê? Porque os deveres morais, como eles não têm uma consequência imediata, qualquer pedra de tropeço que te põe à frente, talvez seja motivo para que você possa se desmotivar. Então, por exemplo, eu estou engajado em me tornar uma pessoa menos impulsiva, né? Menos impulsiva. E aí eu me comprometo com aquilo, e vocês podem ter certeza que os desafios parece que eles se intensificam a partir do momento em que eu me comprometo com aquilo. Por quê? Por que se intensificam? Porque a vida, como dizia uma escritora gaúcha chamada Lia Luft, é como você subir uma escada rolante pelo lado que desce, pelo lado contrário. Eu não sei quem já fez isso em shopping quando era moleque. Tentar subir uma escada rolante pelo lado que está descendo, né? Você sobe 3 degraus e desce 5. Você vai subindo e vai descendo. Parece que quando você pretende subir, tem o peso que te puxa para baixo, o peso da gravidade. A começar pela gravidade, né, gente? Tudo aquilo que sobe, desce também. Então, quando a gente busca subir moralmente, parece que tem uma força que te puxa. Mas essa força que te puxa deve ser interpretada por você como fatores de fortalecimento para a sua subida. Porque se a subida estiver muito fácil, não é subida não. Eu disse aqui anteriormente, se a vida está tudo bem e tal, eu não me sinto incomodado com nada, está tudo beleza, será que eu estou subindo? Será que eu estou subindo ou eu paralisei, eu estacionei, eu estou ali acomodado? Por quê? Porque é da lei, tudo aquilo que sobe vai encontrar uma resistência gravitacional, né, que vai compelir para o chão, para baixo. Então, o crescimento moral, né, ele traz os seus desafios. E é por isso que que muitos de nós não estamos dispostos à reforma íntima, que é a prioridade daquilo que a mensagem espírita nos convida a fazer. Então, eu lembro de uma passagem da vida do Chico Xavier, que Emmanuel, ele se apresentou para ele num riacho lá em Pedro Leopoldo. Primeira vez que Emmanuel que se apresenta para o Chico Xavier, né, dentro daquela mediunidade, daquela missão que ele veio a desenvolver a posteriori. Esse relato está no livro Amor e Sabedoria, de Clóvis Tavares. E aí, quando Emmanuel se apresenta para ele, eu lembro que Emmanuel pede para ele 3 coisas. Vocês sabem muito bem dessa história, né? Eu lembro que o Chico, ele se põe à disposição da espiritualidade para poder psicografar os livros que ele veio a psicografar. E Emmanuel falou assim, para você conseguir sucesso naquilo que você vai fazer, você precisa de 3 coisas. E aí ele responde, disciplina, disciplina, disciplina. Por que ele responde disciplina, disciplina, disciplina? Porque sem disciplina, a gente se desvia muito fácil, por conta dessas distrações e dessas dificuldades que a gente encontra pelo caminho.
Agora, a disciplina, ela se sobrepõe a todos esses fatores intercorrentes que possam vir a nos tirar da rota. Disciplina. E aí, eu me lembro, tem até uma passagem muito engraçada que o Emmanuel vira para o Chico e fala assim, vai precisar de disciplina, disciplina, disciplina. E o Chico empolgado, né, querendo trabalhar na mediunidade. E Emmanuel fala assim, a gente vai começar escrevendo 30 livros em parceria. Você está disposto? E nesse caminho aí, o Chico iria passar por muitas dificuldades. E aí o Chico Xavier vira para o Emmanuel e fala assim, 30 livros? Estou disposto sim. Só que ele ficou pensando numa coisa. Chico Xavier, nessa ocasião, ele estava passando por um perrengue financeiro muito grande. E quando o Emmanuel vira para ele e fala assim, escrever 30 livros, ele pensou assim, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar o pão para todos os irmãos lá de casa. O Chico trabalhava vendendo alho na época, e aí ele se preocupou, porque 30 livros é coisa de gente chique, né? Escrever 30 livros, ele que mal conseguiu dinheiro para no final do dia comprar o pão para levar para os irmãos, como é que ele ia fazer? Aí, espertamente, Chico Xavier pensou, porque o pai dele vendia bilhete de loteria, sabe? O pai dele vendia, como se fosse, eu não vou fazer propaganda aqui, mas como se fosse o pessoal que sai vendendo bilhete de loteria na rua aqui em Divinópolis, né? E aí o pai dele era desse, vendia bilhete de loteria. E o Chico apostava de vez em quando. O Chico Xavier fazia uma apostazinha de vez em quando. E aí o que ele pensou? Ele falou assim, eu já sei, Emmanuel, que está me convidando para trabalhar aqui, ele vai parar a roda nas bolas que eu apostar. Né? Então, eu vou ganhar um dinheirão, eu vou abrir uma editora e eu vou escrever os 30 livros que ele está falando para me escrever. E aí Emmanuel, captando o pensamento dele, falou assim, nada disso, Chico. Porque o Chico estava pensando. Perto de espírito superior, a gente tem que tomar cuidado até com o que pensa. Eu já falei isso aqui, né? Por isso que os espíritos falam assim, aqui eu vou abrir um parêntese. Educa os pensamentos, porque senão a gente vai se pegar numa situação de muito constrangimento no mundo espiritual. Às vezes a gente quer um espírito como Emmanuel, né? Eu durante muito tempo pensei, não, mas Emmanuel do lado fica muito fácil acertar, né? Aí é vacalhação com a gente, porque o Chico acertava, mas tinha Emmanuel ali corrigindo ele toda hora. Mas vocês imaginam o que é todo o seu pensamento ser captado por alguém que está do seu lado? É fácil? Não é fácil não, gente. Porque a vida material, nesse sentido, ainda nos oferece uma proteção que nos dá tempo para educar os pensamentos, né? E aí o Chico diz o seguinte, aí o Emmanuel fala assim, sorte grande é confiança na imortalidade da alma. Não se preocupe, porque os recursos vão chegar por caminhos inesperados. Ou seja, os recursos para que ele pudesse psicografar os livros iriam chegar por caminhos inesperados. Ele não precisava se preocupar com aquilo. Porque ele tinha que se propor a fazer. Porque o resto é com a providência divina. E às vezes a gente faz um trabalho inverso, né? A gente quer que se resolva um monte de coisa primeiro, para poder fazer. Não se propõe através da boa vontade a fazer primeiro, para que os recursos possam vir a posteriori. Então, essa lição de Emmanuel é muito emblemática para nós. Os recursos vão chegar por caminhos inesperados. Ou seja, se propõe a fazer, que o resto é com a gente. E aí ele falou assim, 30 livros? 30. E aí eles psicografaram 30 livros. Ao término dos 30 livros, o Chico achou que tinha acabado o seu trabalho. Porque imaginem, psicografar 30 livros não é fácil, não. Escrever 30 livros não é fácil. E aí chegou no final, e tudo isso o Chico trabalhando também simultaneamente, porque ele não tirava um tostão dos livros que ele psicografava. Era tudo para a instituição de caridade. Então ele tinha que trabalhar, porque dos livros mesmo ele não tirava dinheiro. E aí o Chico chegou para Emmanuel e falou assim, e aí, 30 livros que você falou, acabou? Aí ele falou assim, não,
agora a gente vai tentar os 60 livros. Você está disposto? Aí ele já engoliu seco, né? Falou assim, vamos psicografar os 60. Psicografou os 60 livros. Isso aí no passar dos anos, tá, gente? E aí chegou no final dos 60, o Chico virou para Emmanuel e falou assim, aí, Emmanuel, acabou, né? 60 livros, você falou. Aí falou assim, não, Chico, agora a gente vai tentar os 100. Você está disposto? Aí ele engoliu seco 2 vezes, né? Porque ele já estava pensando que ele ia ficar livre para tocar a vida dele, que o trabalho dele ia se encerrar lá nos 30 livros. Aí vamos embora. E aí psicografaram os 100 livros, o 100º livro dele, Poetas Redivivos. Ele já estava na cidade de Uberaba na ocasião. Já tinha se transferido de Pedro Leopoldo para Uberaba. E aí o Chico falou, agora não é possível, né? Psicografei 100 livros, 100 livros é um número, 100 é um número redondo, né? Que fecha ciclo. Eu vou chegar para ele, agora acabou, agora eu vou construir minha família, agora eu vou tocar a minha vida. E aí chegou, finalmente acabamos, né, Emmanuel? Chegou para o Emmanuel, finalmente acabamos. 100 livros. Aí o Emmanuel falou assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Agora você não pergunta mais nada, não. A gente não acabou, não. Só que é o seguinte, agora você não pergunta mais nada, não. Que a gente vai até quando der. A gente vai até quando der. Aí o Chico ficou um pouco revoltado com aquele jeito mais truculento de Emmanuel e falou assim, mas e se eu não quiser? Aí ele falou assim, a gente tem permissão da providência divina para te tirar do corpo. Aí ele falou, não, então daí que eu vou continuar. Né? Eu tenho permissão da providência divina para te retirar do corpo. O seu corpo ele já foi desapropriado. Né? Então, se você não der cumprimento nesse dever, a gente tem permissão para te retirar do corpo. E aí o Chico escreveu aí mais 300 e tantos livros. Né? Então, por que Emmanuel pareceu duro com ele nesse momento? Porque um médium, um espírito com tanta capacidade como o Chico Xavier tinha, se ele não colocasse a luz que ele era portador para a promoção do bem, ele se comprometeria muito do ponto de vista espiritual. Porque as nossas potencialidades, elas devem ser colocadas, assim como a parábola da candeia nos traz um simbolismo muito representativo, tem que ser colocada sobre a candeia. As nossas potencialidades, elas precisam ser colocadas em movimento. Por quê? Porque quando nós não colocamos aquilo que a gente traz enquanto vocação a serviço do bem, a serviço de uma causa maior, que está para além dos nossos interesses particulares, a gente se compromete do ponto de vista espiritual. Então você vem com uma qualidade, a pergunta é, de que forma essa qualidade pode ser útil a fim de que eu possa desenvolvê-la e não me comprometer pela acomodação. Então é essa a essência que a mensagem que Emmanuel nos traz, nos convida a pensar. Nos convida a pensar. Eu vou ler aqui agora a mensagem, porque senão a gente não lê o que Emmanuel tem para nos dizer. Então, como eu já disse inicialmente, essa Atitudes Essenciais é inspirada numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 27, em que diz assim, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui cruz, pessoal, não vamos entender como sendo uma apologia do sofrimento, não. Cruz é tudo isso que eu já tentei demonstrar aqui. São os nossos compromissos, são os nossos deveres, tanto eles materiais quanto morais. A representação da cruz é a representação dos nossos compromissos, tá certo? Então, nesse passo, aí Emmanuel já comenta, do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso no sublime discipulado.
Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor, se nos propormos a desfrutar-lhe a intimidade. A cruz redentora dos nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo, e muitos pretendem prelustrar o caminho do Cristo, mas se recusam o madeiro das obrigações que lhe cabem. Então, aqui o que ele está querendo dizer? Deixa eu explicar passo a passo aqui. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, ou seja, muita gente busca cumprir os próprios deveres, mas não buscam extrair a essência do aprendizado que aquela obrigação tem para transmitir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para se tornar mais claro. Eu tenho um compromisso de atuação dentro da minha família para resolver um conflito existente e que muitas vezes vem de outras reencarnações. Não nasceu aqui e geralmente não nasce aqui, vem de longa data. Eu tenho esse compromisso de resolver conflitos ali, de estar presente naquele conflito e buscar, com a consciência que eu já tenho, apaziguar os ânimos existentes ali na minha casa. Só, essa então é a minha cruz, vamos dizer assim, essa é a minha obrigação, esse é o meu dever. Eu posso, na minha experiência, nessa ocasião, não extrair dessas possibilidades o aprendizado necessário para o meu crescimento. Ou seja, eu posso me revoltar. Ao invés de me abrir no sentido de buscar uma consciência tranquila, na certeza de que eu fiz o que eu pude para tentar resolver aquele problema, ainda que eu não veja os resultados imediatos da minha ação, quando eu me fecho na revolta, eu deixo de extrair o aprendizado necessário. Ou seja, eu estou com a cruz sobre o meu ombro, só que eu não me coloquei aberto para extrair as informações benéficas no sentido espiritual para a minha evolução. Porque perante uma experiência difícil, a gente pode ter várias posturas diante dela. A gente pode ter da revolta, a gente pode ter da mágoa, do ressentimento, a gente pode ter uma resposta de agressividade, nós podemos nos traumatizar com aquilo. Agora, nós podemos também buscar compreender e interiorizar no sentido do que aquela experiência está me trazendo de bom, no sentido da minha construção moral, da minha elevação moral. Então tem isso, né? A pessoa pode sofrer, mas não basta sofrer. É preciso com que a pessoa possa buscar no sofrimento, entender a lição que aquele tipo de experiência está lhe revelando, ou está buscando lhe transmitir. Então, quando a gente aceita o madeiro, mas não quer seguir o caminho do Cristo, como Emmanuel coloca aqui, é justamente isso. Aquele que muitas vezes está passando por uma dificuldade, mas ou ele está revoltado, ou ele está ressentido, ou ele está com algum sentimento que está impedindo com que as informações que deveriam promover a sua evolução espiritual cheguem até ele. E existem outros que recusam a cruz, né? Recusam as obrigações e se iludem que estão no caminho do Cristo. Então, às vezes a pessoa ela vai evitar a dificuldade, vai fugir das suas obrigações, dos seus deveres, mas vai buscar no centro espírita fazer o bem, sendo que a sua obrigação primordial não está no centro espírita, mas está dentro de casa, por exemplo.
Então ele chega ele pula etapas, né? Ele busca servir o Cristo aonde o Cristo não precisa dele. É mais ou menos assim. Então, a gente tem que buscar servir a Jesus onde Jesus precisa de nós. Então, Emmanuel está querendo dizer mais ou menos isso aqui. E aí ele prossegue assim. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando o desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora não saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando com arrazoado enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao alvitamento das horas, outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esquecemos, assim, de que é precioso abraçar a cruz das provas, indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho, infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver a cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Então aqui eu achei muito interessante uma fala que diz assim: não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento, né? Então, o que é esse aproveitar o sofrimento e não apenas sofrer? É você buscar o entendimento de que toda situação tem um propósito, independente de nós termos uma revelação de qual propósito mais ou menos imediatamente como a gente gostaria que fosse. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, só para que a gente possa entender de como muitas das vezes o nosso aparente sofrimento se trata, na verdade, de uma espécie de proteção que a espiritualidade nos coloca para que a gente não possa cair num desastre existencial. Porque muito daquilo que a gente julga ser sofrimento, na verdade, está sendo mais benéfico do que doloroso para nós. Porque a gente não pode fazer só o que quer. Imagina se tudo o que você quisesse, se todos os seus desejos se realizassem, sensatamente, respondam para mim, seria positivo? Se tudo aquilo que você quisesse se tornasse real, não seria. A gente precisa de limitações, e muitas vezes essas limitações nos trazem sofrimento. Então, muitas das vezes, o sofrimento nada mais é do que uma proteção que você está tendo, porque você não sabe direito o que é melhor para você. A gente não pode falar igual Paulo de Tarso falava o seguinte: quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança, agia como criança. Quando cheguei à idade adulta, abandonei as coisas próprias de criança. Paulo estava falando da criança espiritual, que em grande medida muitos de nós somos, né? E a criança, ela não sabe exatamente o que é bom e o que não é para ela. Do ponto de vista espiritual, nós estamos mais ou menos assim. O nosso livre-arbítrio nesse sentido, ele não pode ser absoluto. Porque se nós estamos em fase de educação, se o nosso livre-arbítrio fosse absoluto, a gente não caminharia evolutivamente de uma maneira consistente. O livre-arbítrio ele não pode ser absoluto enquanto o espírito não é puro. Só numa condição de pureza espiritual é que o livre-arbítrio ele se torna absoluto. Porque você não vai permitir que uma criança pegue um ferro, um pedacinho de ferro, e enfie na tomada. Você vai permitir?
Você vê seu filho de 4 anos pegando um ferrinho e enfiar no buraquinho da tomada. Você vai falar assim, eu vou respeitar o livre-arbítrio dele. Né? Eu vou deixar ele enfiar o ferro ali para tomar um choque. Né? Você vai impedir, ainda que ele dê birra, você vai impedir, você vai falar, você não vai fazer isso. E por mais que ele chore e comece a rolar no chão, você não vai permitir. Então, muitas vezes, nós, enquanto espíritos ainda não totalmente amadurecidos, vamos lá enfiar o nosso ferrinho na tomada. E aí vem a providência divina e frustra a nossa intenção de enfiar o ferrinho na tomada, e a gente acha um grande sofrimento. Mas seria pior se não fosse aquele impedimento. Então eu estou dando esse exemplo simples, para que a gente possa ver que o sofrimento, não todos, mas em grande medida, ele tem um fator providencial. Aí a gente tem que buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Mas sempre tem um componente providencial, um componente necessário. E o exemplo que eu ia dar é da Ivone do Amaral Pereira. Esse exemplo eu já até dei aqui no centro em outras ocasiões, que foi uma grande médium conhecida no movimento espírita, psicografou vários livros. O mais célebre deles foi o livro Memórias de um Suicida. E Ivone do Amaral Pereira, ela passou uma vida inteira dedicada à divulgação da doutrina espírita, à prática do bem. É realmente um dos vultos do espiritismo no Brasil. Só que tem um episódio da vida dela em que ela estava aproximadamente com 40 e poucos anos de idade e tudo mais, e ela tinha passado uma existência inteira dedicada ao bem e à caridade, mas sem nenhuma aproximação afetiva com ninguém. E não é porque a pessoa está se dedicando ao bem, não é que a pessoa está se dedicando à caridade, aos seus compromissos espirituais, que ela deixa de ter as vontades naturais de todos nós. Isso aí é um ledo engano quando a gente pensa que pelo fato da pessoa estar ocupando uma condição de busca espiritual, ele deixa de ter as aspirações que são naturais de todos nós. Tem um episódio da vida do Francisco de Assis, só para abrir um parênteses aqui, que Francisco de Assis, ele se sentiu tentado, ele se sentiu tentado hormonalmente, vamos dizer assim. Francisco de Assis, ele começou a sentir algumas vontades no campo da sexualidade e veio forte nele. Sabe o que ele teve que fazer para lidar com o desejo? Na condição de frade da Igreja Católica? Ele teve que tirar a sua roupa, tamanho foi o fogo que ele sentiu na hora, ele tirou a sua roupa, se jogou nos espinhos. Isso está na biografia de Francisco de Assis. Aí eu pensei, se até Francisco de Assis sentiu esse fogo, coitado de mim, né? Então, por quê? Porque realmente os espíritos superiores que buscam a espiritualidade, ele também tem desejos naturais, que a própria condição biológica de cada um de nós nos coloca. Porque a partir do momento em que você reencarna, você está submetido às leis da matéria. Então, a Ivone do Amaral Pereira, ela tinha a expectativa de arrumar uma parceria afetiva, um companheiro que pudesse ficar com ela, dividindo afeições. E aí, num determinado momento da sua vida, ela conhece esse indivíduo, o indivíduo manda uma carta para ela, na verdade, e eles começam a se corresponder, né? Ela nunca tinha visto ele, mas ele já conhecia ela. Ela começa a se corresponder com ele, e naquele tempo não tinha o WhatsApp, né, para você ver a foto, para você fazer uma chamada de vídeo. Naquele tempo, relacionamento à distância era mais difícil ainda do que hoje. Se hoje relacionamento à distância já é difícil, né, mesmo você podendo fazer chamada de vídeo, mesmo você ali com o WhatsApp 24 horas na sua mão, imagina na época de Ivone do Amaral Pereira, que era através de correspondência, né? Era uma coisa mais romanceada, mas era mais difícil. Então, através dessa troca de correspondências,
ela começou a sentir uma grande afinidade por aquele que ela nem conhecia ainda, mas que pelo conteúdo das informações trocadas, correspondia a uma alma muito afinizada com a sua, que encheu o seu coração de esperança dentro do desejo que ela tinha de se relacionar com alguém. E aí se corresponderam durante meses, até que finalmente marcaram um encontro, para que eles pudessem se encontrar e se conhecer pessoalmente. E ela chegou no ambiente de encontro, o camarada não foi e nunca mais continuou se correspondendo com ela. Mas aquilo foi um choque muito grande para ela, porque aquilo tinha despontado nela uma esperança que ela jamais sentira. E ela ficou tão magoada com isso, que ela começou a se queixar mentalmente com a espiritualidade, dizendo assim, poxa, isso aí é um retrato de cada um de nós, tá, gente? Poxa, estou buscando fazer o bem, estou buscando ser uma pessoa melhor, e ainda vem uma cacetada dessa. A gente também é assim. A gente busca, às vezes, o bem, a gente busca a espiritualidade, e quando vem umas cacetadas, a gente desanima. Mas esse trem não está servindo para nada, não. Né? A gente vem naquela espécie de barganha com a providência divina. Não, então eu vou ali tomar meus passes, eu tenho 36 passes para tomar. Né? Vou assistir as palestras, não gosto de todas, mas eu vou assistir, vou fazer minha parte, estou querendo resolver meu problema. Né? E aí os problemas vão aumentando. Aí você coça a cabeça e fala assim, nossa, esse trem não está resolvendo, não, eu vou para outro lugar. Você sabe que isso é uma marca de infantilidade espiritual? Infantilidade daquele indivíduo que barganha com Deus. Ó, eu estou fazendo isso daqui, mas eu quero isso daqui. Se você não me der isso daqui, eu não quero saber de você também não. É como uma criança. É como uma criança. E tem religião, a gente não está aqui para criticar religião de nenhuma, mas tem religião que reforça isso. Quer dizer, o seu problema vai ser resolvido pelo poder de Deus, pela sua fé. Vem cá que o seu problema vai ser resolvido. A gente vai resolver seu problema aqui. Mas muitas vezes o seu problema é parte da solução. O seu problema é parte da solução. A gente não sabe até que ponto aquele problema está me educando em profundidade o espírito, dentro das necessidades que eu possuo, e que nem eu mesmo sei que possuo. Então, como assim? Eu acho que a gente tem que se fortalecer para lidar com as adversidades da vida bem. Bem. Então, aí Ivone do Amaral Pereira, pensando de uma maneira muito ressentida, pelaquela frustração que ela teve, afinal de contas, o sujeito foi embora e não deu mais sinal de vida, né? E ela ali cheia de méritos, comendo o pão que o diabo amassou, servindo na seara do Cristo, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. O mentor espiritual dela, né, se comunica com ela em determinada oportunidade e diz assim, olha, sabe esse indivíduo, esse espírito que você conheceu e que você estava buscando ter um relacionamento com ele? Sei, eu não estou aqui sofrendo por causa dele. Falou, pois é. A gente afastou ele de você justamente porque você tem mérito. Aí ela ficou um pouco sem entender. Afastou de mim porque eu tenho mérito? Ele falou assim, porque o histórico espiritual que ele tem com você é um histórico que te levou ao suicídio durante mais de uma existência. Ou seja, você cometeu suicídio algumas vezes por causa desse camarada aí. Você cometeu suicídio por causa dele. Não foi só uma vez, não. Porque ela já tinha uma tendência ao suicídio. Inclusive, ela escreveu o livro Memórias do Suicida, muito pautada na própria experiência que ela teve na condição de suicida. Então, ela falou assim, esse espírito, muito provavelmente, iria te conduzir a um novo desatino nesse sentido. E por isso nós afastamos ele da sua vida. Por isso nós afastamos eles da sua vida.
Então, eu estou citando esse exemplo para que a gente possa perceber que, muitas das vezes, um mal aparente para nós é um livramento, se a gente for analisar de uma maneira mais ampla. De uma maneira mais ampla. Um mal aparente para nós é um fortalecimento quando a gente vai analisar de uma maneira mais distante do problema. Quer dizer, quantos problemas aqui todo mundo já passou, há 5, 10, ou continua passando, mas passaram por outros diferentes do que está passando agora, há 5, há 10 anos atrás, e reconhecem hoje que aquelas dificuldades lhe fizeram bem, no sentido da formação da personalidade que você é hoje, no sentido do fortalecimento e do seu preparo diante as experiências da vida que você possui hoje. Então, toda vez que a gente passa a tomar contato com os ensinamentos cristãos em profundidade, e essa mensagem de Emmanuel ela é muito significativa para nós, a gente vai ressignificando o sofrimento e percebendo que existem nuances dentro dessa experiência de dor e de sofrimento que vão muito para além da nossa capacidade de entender num primeiro momento, mas que nós precisamos ter abertura em reconhecer com humildade que a providência divina sabe o que faz. Boa noite a todos.